Oi, pessoal. Hoje, na nossa aula, nós vamos estudar um pouco sobre o Simple Past, o passado simples, que é um dos assuntos recorrentes no Enem, pessoal. Ele também cai muito no Enem e que também vai ser o assunto do provão de vocês. Então, eu sugiro a todos que prestem bastante atenção, notem todas as dúvidas que vocês possam ter a respeito desse assunto, certo? Para que vocês possam tirar essas dúvidas. Então, esse vai ser o nosso assunto do provão. Peço também que vocês assistam o vídeo até o final, pessoal. Por que assistir até o final, professor? Porque no final eu vou dar algumas orientações a vocês sobre as atividades que vão ser postadas no Classroom que vocês devem fazer, tá bom? Então, prestem bastante atenção até o final. Quando nós falamos de Simple Past, pessoal, nós vamos ver que os verbos eles têm duas formas, a forma regular e irregular. Quando eu falo de passado dos verbos regulares, eu estou falando dos verbos cujo passado eu vou formar com o sufixo ed. Por exemplo, o verbo to fix, que é o verbo consertar. Se eu quero passar esse verbo para o passado, eu apenas acrescento ed no finalzinho dele, fixed, certo? Então, esse é o passado de um verbo regular. Já os verbos irregulares, pessoal, eles possuem formas próprias. E, nesse caso, vocês têm que consultar alguma tabela de verbos irregulares no passado. Se alguém necessitar ou quiser, é só me avisar que eu coloco lá no grupo de vocês a tabela com verbos irregulares, com o passado dos verbos irregulares, certo? Mas, nos atentando aqui, nos antenando sobre o passado simples, nós vamos ver então que o passado simples ele indica uma ação que aconteceu no passado e acabou, certo? E quando eu quero formar frases com passado simples, o que é que eu faço? É bem prático, pessoal. Eu vou usar o sujeito, o verbo no passado e um complemento. Por exemplo, she broke her leg. Ela quebrou sua perna. He studied a lot yesterday. Ele estudou bastante ontem. Vejam, aqui ó, eu tenho dois casos de verbo regular, aqui, e de verbo irregular, aqui. Certo? O broke é o passado do verbo break, que é o verbo quebrar, e studied é o passado do verbo study. Certo? Outro exemplo que nós temos aí. The dog barked a lot last night. O cão latiu bastante na noite passada. Ou they woke up late this morning. Eles acordaram atrasados esta manhã. Eles acordaram tarde esta manhã. Certo? Então, vejam que aqui eu tenho, ó, vou colocar aqui em azul para vocês, esses advérbios de tempo, certo? É bem comum aparecer no passado simples advérbios de tempo. Eles vão servir para que vocês possam ver, para que vocês possam ter uma ideia de quando mais ou menos a ação aconteceu, quando cada uma dessas ações aconteceu, certo? Então, é bem comum vocês encontrarem yesterday, que é ontem, last night, que é noite passada, this morning, esta manhã, certo? Então, prestem também bastante atenção nisso. No mais, pessoal, isso aqui é bem simples. Isso aqui é bem simples. Sujeito, passado do verbo e complemento. Desse jeito, eu crio uma frase no passado simples. Vamos tentar aqui? Aí, eu vou usar um verbo regular. A gente acabou de ver esse verbo. I fixed the car. Ponto. Isso é uma frase no passado simples. Eu posso complementar essa frase. Se eu quiser ser mais específico, eu coloco ontem, yesterday, certo? Então, vejam que não tem nenhum problema, nenhuma complicação. Agora, eu vou usar como verbo irregular.
I ate a fruit. Ate é o passado do verbo eat, é at, significa comer. Eu comi uma fruta. Posso complementar também? Posso. Aí eu complementei com um advérbio de tempo. I ate a fruit last night. Eu comi uma fruta noite passada. Então vejam que é bem simples, pessoal. Isso aqui, pessoal, que vocês acabaram de ver, é a forma afirmativa. Mas eu também vou ter a forma negativa. Quando eu vou usar a forma negativa, pessoal, eu vou precisar usar um verbo auxiliar. Qual é o verbo auxiliar que eu vou usar? Eu vou usar o did e logo depois eu uso o not para todas as pessoas, certo? Primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, o auxiliar, que é did, ele sempre vai vir depois do sujeito. E ele pode vir completo, did not, no caso não, ou did not, que é a forma abreviada. Então, quando a gente usa o verbo auxiliar no passado, no caso o verbo did, o verbo principal, ele vai vir no infinitivo sem o to, certo? Ele vai vir no infinitivo sem o to e jamais vai estar conjugado. Por exemplo, o exemplo que eu dei a vocês agora, ó, I fixed a car. Eu consertei um carro, certo? Se eu quiser passar essa frase para a forma negativa, o que é que eu tenho que fazer? I did not ou did not, que é a forma abreviada, fix a car. Professor, por que é que o fix, no passado, ele está sem o ed? Por quê, pessoal? Porque o did, ele já está me dizendo que a frase está no passado, então eu não preciso usar o ed aqui, tá bom? É isso que está dizendo aqui em cima, nessa partezinha aqui de cima. Então, vamos ver alguns exemplos? They did not wash the car this weekend. Se essa frase aqui, ela estivesse na forma afirmativa, como é que ela iria ficar? Ela iria ficar assim, ó. They washed a car this weekend. Ela iria ficar desse jeito, certo? Então, veja. Quando eu usei o did, imediatamente, assim que eu usei o did, eu cortei o ed, certo? Did not wash the car this weekend. Aqui, we did not send emails to our parents. Nós não mandamos e-mails para os nossos parentes. I did not see Jack at the party yesterday. Eu não vi o Jack na festa ontem. Ou she did not cut her nails. Ela não cortou as suas unhas. Então vejam que tudo isso aqui, pessoal, é bem simples, certo? São apenas algumas regrinhas, são muito poucas as regras que vocês têm para aprender no passado. E na forma interrogativa, quando eu quero criar uma pergunta? Quando eu quero criar uma pergunta, pessoal, eu também vou precisar usar o did, certo? Então, eu também vou precisar usar o did. Mas quando é que eu uso o did? Eu vou usar o did no começo da frase antes do sujeito. Ó, como esse primeiro exemplo aqui, ó. Did Mary and Carol go to the mall last week? Tem um ponto de interrogação aqui no final. É uma pergunta. E o meu verbo aqui, que é o verbo go, ele não está no passado. Por quê? Porque o did, ele já está me dizendo que a frase está no passado. Certo? Did Philip buy his mother a gift? O Philip comprou um presente para sua mãe. Did Amanda sing at the festival? A Amanda cantou no festival. Did John give you all this money? O John lhe deu todo este dinheiro. Então vejam, pessoal, que não é nenhum bicho de sete cabeças. É uma coisa bem simples, certo? Vamos treinar um pouquinho antes de eu passar as coordenadas finais para vocês. Vou colocar aqui uma frase.
pode ser que apareça assim na prova de vocês, para vocês completarem. John, tracinho the car. O verbo é fix. O que é que eu tenho que fazer? Fix é um verbo regular. Eu só acrescento o ED. Resolvida. Agora, se essa frase aqui que eu acabei de fazer, se eu precisasse passar ela para o negativo, para a forma negativa, o que é que eu teria que fazer? John, colocar meu verbo auxiliar, o not, ou eu posso fazer assim, certo? Ao invés de usar did not, eu posso usar a forma abreviada, did. E se eu quisesse passar essa frase aqui de cima para a forma interrogativa? Colocava o verbo auxiliar primeiro. Perdão. Só apagar aqui em cima. Estou faltando o meu verbo. No caso aqui, John did not, ou did not, fix the car. O meu verbo ele não tem mais o ED, porque o did ele já está indicando que a frase está no passado, certo? Então, quando eu uso did, eu não uso o passado do verbo principal. E para criar uma pergunta, eu boto o did no começo, antes do sujeito. Did John fix, de novo fix, sem o ED, porque o did já está me dizendo que a frase está no passado. E um pontinho de interrogação no final. Simples, rápido e prático, pessoal. Agora, se eu tivesse lá vamos usar um verbo irregular. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Então, eu tenho que completar aqui. Sleep, que é dormir, é um verbo irregular. O passado do verbo sleep é slept. They slept early yesterday. Eles dormiram cedo ontem. Se eu quisesse passar essa frase para a forma negativa, they, aí o did, o not, o meu verbo na forma normal, e voilà, aí está. They did not sleep early yesterday. E se fosse para a forma interrogativa, eu colocava o did no começo. De novo, como já tem o did, eu não precisaria colocar o passado do verbo principal. Did they sleep early yesterday? Então, vejam que isso aqui é bem simples, pessoal. Então, as orientações sobre a atividade que vocês vão ter, pessoal. Eu vou colocar 2 atividades para vocês no Classroom, certo? Eu peço que vocês façam as 2 atividades, porque quem não fizer as atividades vai ficar sem nota qualitativa, certo? Então, fazer essas atividades é algo muito importante, porque caso vocês não façam, vocês vão ficar sem nota qualitativa, tá bom? Então, eu peço desde já a vocês, encarecidamente, que vocês façam essas atividades, essas 2 atividades que eu vou colocar para vocês fazerem, tá certo? O prazo vai ser até a segunda-feira, e assim que eu enviar essas atividades no Classroom, eu coloco lá no grupo de vocês, tá bom, pessoal? Então, sem mais delongas, eu desejo a vocês que vocês todos estudem bastante para tirar notas boas, certo? E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Caso fique alguma dúvida, vocês também podem assistir de novo o vídeo e procurar ver se no próprio vídeo já vai ter a resposta para a dúvida de vocês, tá bom? Então, bons estudos, pessoal, e até a próxima, galerinha. Tchau, tchau.